Boa noite, pessoal. Hoje é um assunto muito bacana, que eu vejo pouca gente debater, discutir ou trocar informações, que são os medicamentos utilizados para as abelhas. Então, muita gente no passado utilizou muito medicamento aqui no Brasil, na América do Sul, se utiliza muito medicamento ainda na América do Norte, na Europa, em outros países da Ásia também se utiliza alguns medicamentos específicos para as abelhas. Isso é importante ressaltar, que não são medicamentos de uso geral em produção animal, são medicamentos exclusivos ali, direcionados para as abelhas, com formulações adequadas, e na bula também as orientações de como se utilizar da forma adequada. Então, é um assunto, inclusive, muito sério, de muita responsabilidade da gente estar comentando aqui, porque a utilização desses medicamentos, se bem aplicados, eles são benéficos para as abelhas. Mas se aplicados de uma maneira não profissional, vocês podem, inclusive, piorar o problema que está acontecendo dentro da colmeia. E é por isso, então, que muita gente aí critica médicos veterinários, principalmente médicos veterinários na apicultura, mas nós estudamos esses tipos de medicamentos, os princípios ativos, o porquê de se oferecer tal dose, por que tem que ser, às vezes, no meio líquido, no meio sólido, tá? E claro que não dá para aplicar nada de injeção na abelha, por exemplo. Mas a gente tem várias maneiras de se aplicar medicamentos, e isso vai depender muito do produto, né, e da dosagem desse produto também. Por isso que é muito importante consultar um profissional da área, tá, um médico veterinário, de preferência, ou até mesmo um profissional da saúde das abelhas. Tem vários colegas que não são veterinários, mas são agrônomos e outros biólogos, por exemplo, que estudam também, fazem pós-graduação em saúde das abelhas e podem orientar, mas prescrever medicamento aí só o médico veterinário mesmo, tá? Porque a gente tem não é em todas as áreas que isso acontece. Por quê? Em outras áreas nós temos profissionais à vontade, em bovinos, caninos, felinos, equinos, caprinos, ovinos e até na piscicultura. Agora, na apicultura, são muito poucos profissionais médicos veterinários trabalhando com abelhas. Então, é por isso que há um certo consenso em vocês consultarem também profissionais da saúde das abelhas, mas prescrever medicamento apenas médico veterinário. E só para comentar, um dia desses aí fui consultado por um colega de outro estado, apicultor, e ele gostaria de saber quais produtos ele poderia utilizar num determinado problema lá que as colmeias estavam enfrentando. E expliquei para ele a razão de eu não poder indicar medicamento sem fazer um histórico, sem fazer um levantamento e sem analisar presencialmente, né, o que está acontecendo com as colmeias. E para isso, a minha sugestão foi chamar a Agência de Defesa Animal e Vegetal, que tem preparo para fazer até coleta de amostra para mandar para análise e aí sim identificar o agente que está causando aquele problema. Então, medicamento não é de qualquer jeito que a gente aplica, tá? Não é qualquer medicamento. E aqui eu vou dar uma ideia do que é, tá? Não é para utilizar, e eu vou explicar daqui a pouco por quê, tá? Eu vou dar só uma ideia dos benefícios, tá? E dos malefícios que podem causar caso alguém não profissional esteja aplicando medicamento nas abelhas, tá? Bom, o primeiro passo, então, o que são medicamentos para as abelhas? São vários tipos de princípios ativos, né, que como para os humanos ou para outros tipos de animais, nós utilizamos desses princípios ativos para controlar ou erradicar uma doença. No caso das abelhas, doenças de cria ou doenças de abelhas adultas. Nós classificamos as enfermidades das abelhas nessas duas classificações, doenças de cria e doenças de abelhas adultas. Tá? Esses princípios ativos vão atuar diretamente nesse agente que está causando mal para a abelha
e vai erradicar ou controlar esse agente infeccioso ou até mesmo um parasita que também pode estar trazendo malefícios aí para as nossas colmeias. Esses medicamentos, eles têm um princípio ativo específico, tá? A dosagem específica para cada tipo de problema, tá? Não é simplesmente como fizeram, né, na década de 50 aqui no Brasil, tanto é que foi a partir daí que foi buscar as abelhas africanas lá na região da onde veio a Apis mellifera scutellata, para que pudesse melhorar, então, a resistência, desculpa, eu ia falar defensividade, porque a gente fala de abelha africana, lembra de defensividade, mas a resistência às doenças que já tinham aqui no Brasil. Há muitos anos, desde que a apicultura veio para o Brasil, ela também trouxe as doenças e enfermidades específicas das abelhas. E a gente tem que tratar de acordo, conforme, na verdade, é necessário, tá? Mas com protocolo de tratamento. E isso é muito importante. Tá? Esse protocolo ele deve ser obedecido com muita disciplina para que você possa, de fato, utilizar desse medicamento para poder erradicar o problema. E curar, nesse caso, a colmeia. O que acontecia lá na década de 50 é que o pessoal colocava um princípio ativo aí, um medicamento, e oferecia, assim, à vontade. Eu escutei, Gustavo, que se aplicar esse medicamento, por exemplo, no xarope, as abelhas produziam mais mel depois. Eu escutei enquanto apicultor, ou seja, não faz muito tempo, né? Tenho 26 anos de atividade, e eu escutei quando estava trabalhando no início, um pouco, talvez uns 10 anos já de apicultura, eu escutei o pessoal falando, não, coloca esse medicamento aqui, ó, no xarope, que a abelha produz mais só com esse xarope aqui. Uma coisa, eu fiquei assim, eu falei, de onde você tirou essa ideia? Ah, me falaram. Esse me falaram é muito perigoso vocês escutarem, principalmente em grupos de WhatsApp, que eu já ouvi também, tá? O pessoal indicando medicamento para a abelha, e isso não se faz de jeito algum, e eu vou explicar, né, eu falei que eu ia explicar um pouco mais para frente, mas eu vou dizer qual é o ponto principal daqueles que utilizam medicamentos sem controle algum, o que podem causar para a nossa apicultura. Tá? Então, eu já chego lá. Bom, os tipos de medicamentos utilizados hoje na apicultura, nós temos aí fungicidas, né, que são produtos que vão trabalhar contra fungos, principalmente aí da criagis e também de outras doenças, tá? Mas por enquanto nós temos esses antifúngicos, nós temos os antibióticos, nós temos outros produtos como ácido oxálico, que a gente trabalha aí no controle de varroa. E só que aí, o pessoal tem utilizado o ácido oxálico às vezes de uma forma inadequada. E isso tem causado uma certa resistência no varroa, e essa pessoa que inclusive entrou em contato comigo falou que estava aumentando o número de varroas ao invés de combater. E não estavam sendo orientados por ninguém, né? Assim, a não ser por conversas de WhatsApp. E quando a gente fala que nós veterinários, a gente entende do assunto, passem o problema, o veterinário vai estudar e vai receitar certinho um tipo de tratamento para por problema específico que vocês estão passando, tá? Mas jamais utilizem medicamento para abelha de qualquer jeito, senão vocês vão causar o que causaram lá na década de 50 e o que causaram na Argentina na década de 90, quando entraram com um medicamento como forma antibiótico, como forma preventiva, tá? Contra a cria pútrida americana e cria pútrida europeia. O que aconteceu? Foi deixando a abelha cada vez mais suscetível à bactéria, e aí a loque americana entrou com força na Argentina na década de 90. Quase que arrasou a apicultura argentina. Por sorte, não veio para cá. Nós tivemos somente 2 casos até hoje no Brasil confirmados, tá? Um no Rio Grande do Sul há muitos anos atrás e um que eu participei assim no finalzinho, que foi ali no Paraná,
onde eu ministrei um curso para médicos veterinários sobre enfermidades de abelhas, controle, logo após eles terem voltado do foco de loque americana. A cria pútrida americana também é chamada de loque americano. E eles tinham acabado de realizar o trabalho de erradicação da doença ali na região. Graças a Deus deu tudo certo, e a gente tem um componente que favorece aqui no Brasil, que é o comportamento higiênico das africanizadas. Tá? Não estou dizendo aqui que a africanizada é a melhor abelha do mundo. Eu estou dizendo que ela tem uma característica de comportamento higiênico mais aguçado do que qualquer outra espécie de abelha apis. E isso facilita muito o controle natural das doenças, até mesmo do varroa. Porém, se faz às vezes necessário, tá? Principalmente quem é criador de rainha, produtor de rainha, tem que seguir um protocolo que, infelizmente, nós não temos no Brasil. No mundo inteiro onde tem apicultura desenvolvida, os produtores de rainha seguem um protocolo de aplicação de medicamento, é muito sério, tá? Que o governo, né, o Ministério da Agricultura de cada país, elabora e cobra dos criadores, dos produtores de rainha, para que seja aplicado na íntegra, tá? Para poder controlar doenças e essas doenças não passarem através das rainhas que são comercializadas por essas empresas. Mas aqui no Brasil, um dia eu perguntei para uma profissional que trabalha nessa parte, né, de enfermidades, e a profissional me disse que nós não temos nenhum protocolo pronto para seguir, infelizmente. Tá? Gostaria muito que a gente tivesse, para que a gente pudesse utilizar de uma forma consciente, controlada e trazendo resultados para quem está produzindo rainha, por exemplo. Tá? Mas, infelizmente, ainda não temos e talvez saia. Eu espero que saia, né? Eu torço para que nós tenhamos. Inclusive, eu já vou até fazer aqui uma propaganda, tem um material do Ministério da Agricultura, que é um manual de doenças das abelhas. Ele está na internet, vocês podem baixar, tá? Chama Manual de Doenças das Abelhas. É do Ministério da Agricultura e Pecuária. Vocês podem baixar livremente, tranquilo, poder estudar um pouquinho mais sobre enfermidades das abelhas, tá? Deixa eu ver aqui mais um pouquinho, vamos ver se eu não estou esquecendo de nada. Tá. Então, por que é importante a gente conhecer a aplicação desses medicamentos e quais são esses medicamentos, né? Acabei esquecendo de falar. Nós temos, assim, os principais produtos, os principais medicamentos que a gente tem aqui disponíveis aqui no Brasil. Não, eu já vou chegar lá também, tá? Mas os principais produtos considerados medicamentos utilizados nas abelhas aí no mundo todo são o ácido fórmico, também para... Aqui eu vou ler aqui uns 5 produtos que são utilizados para varroa. As empresas no mundo inteiro aí, que trabalham com produção, fabricação de medicamentos para as abelhas, vendem muito medicamento para varroa. Então, nós temos aqui o ácido fórmico, ácido oxálico, que é um dos mais indicados, porque ele é muito seguro, né, de utilizar, não contamina praticamente, não contamina mel, cera, nem nada, e inclusive é aceito pela produção orgânica. Tá? O talfluvalinato, também utilizado para varroa, o ácido lático, tá? E o timol. Porém, o timol, em alguns países, por exemplo, aqui, Portugal, algumas empresas não foram autorizadas a comercializar porque não demonstrou segurança na utilização desse produto. Então, olha só, em países que têm medicamentos para as abelhas, eles são rigorosamente controlados para apresentar o objetivo o resultado dele e também segurança no manuseio e também para as abelhas e para o próprio produto ali, o mel, por exemplo, e a cera e o pólen que podem ficar contaminados com alguns produtos, tá? Outros medicamentos não tem jeito, vai contaminar mesmo, mas é preferível salvar o enxame do que você não aplicar e perder o enxame por algum tipo de produto. Nós temos hoje ainda utilizados oxitetraciclina e tetraciclina, que são antibióticos, tá? Usados para tratar doenças bacterianas, como a loque americana
que é a cria pútrida americana, outras também doenças que podem ser tratadas. E antigamente o pessoal utilizava como medicamento, olha só, aí eu vou chegar agora no grande problema antes de falar aqui os últimos dois. Quando o pessoal começou a tratar lá na Argentina, preventivamente, acabou, inclusive, criando uma resistência à bactéria, e ela tomou, e deixando a abelha mais fraca, aliás, não foi nem resistência ao agente, foi deixando a abelha com aquela armadura dela mais fraca, e a bactéria conseguia penetrar na abelha, causando aquele transtorno todo, tá? E, inclusive, ela ataca, na verdade, são as crias, mas ela carrega a bactéria para lá e para cá, principalmente aí através dos zangões também, certo? No caso naquela época, e antes, o pessoal aqui no Brasil dava terramicina no xarope. Terramicina é um antibiótico. Agora, não me perguntem a quantidade que ofereciam no xarope, se resolvia ou não. Enfim, hoje a gente nem utiliza mais praticamente a terramicina. E lá para trás, para resolver esse problema na Argentina, o pessoal também entrou, logo depois, assim, depois de um certo tempo, para tratar a cria pútrida americana, entraram com o cloranfenicol. Cloranfenicol hoje é proibido na maior parte do mundo, tá? Também antibiótico, mas comprovadamente causador de câncer, e aí foi erradicado de vários países. Porém, houve um resíduo desse antibiótico no mel, tanto o mel argentino quanto o mel chinês. Isso foi em 2000, aliás. E os dois países que são, na época, eram os dois maiores produtores do mundo, ficaram proibidos de exportar mel para vários países. E foi aí que o Brasil, então, acordou para a exportação. Infelizmente, não foi por competência nossa, foi por sorte nossa, e azar dos argentinos e dos chineses, né, que nós conseguimos entrar na exportação. Estou brincando aqui um pouco, tá, mas para quebrar o gelo. Claro que teve um esforço aí das empresas, mas nessa época a gente conseguiu explodir, realmente explodiu a exportação de mel brasileiro, porque não tinha mais mel da Argentina e da China, que eram os maiores produtores. E aí o pessoal acordou para o Brasil que tinha muito mel estocado aqui. Foi aí que a coisa começou a rodar mesmo muito forte. Para vocês terem uma ideia, na época se pagava, em 2002 eu estou falando, R$ 7,90 o quilo do mel. R$ 7,90 o quilo do mel, tá? Que atualmente é o que estão pagando hoje para o mel brasileiro. E calma que eu vou chegar onde eu quero chegar, tá? Qual é a importância da gente utilizar esses medicamentos da forma correta? Primeira delas, tá, é você utilizar da forma como cada fabricante de medicamento recomenda. Nem mais, nem menos, e utilizar um veículo que o fabricante recomenda, tá? Não adianta oferecer mais, menos, ou num tempo menor ou maior do que está escrito na bula de cada produto, tá? Tem que seguir aquilo. Outra questão, tem que ter receita médico-veterinária, tá? Por isso que vocês não encontram medicamento de abelhas em lojas agropecuárias. Primeiro porque não houve uma tentativa aqui da Bayer, no Brasil, de um produto contra varroa, e praticamente foi um fracasso de vendas, e o pessoal não decidiu encerrar a fabricação desse produto aqui no Brasil. Então, assim, e foi muito bom, por quê? Aí nós chegamos na parte principal da importância de se trabalhar, de se utilizar medicamento para abelha da forma correta. Aqui no Brasil, nós não utilizamos medicamento para as abelhas. Nenhum. Tá? A não ser o ácido oxálico. E que pode ser trocado por aqueles outros que eu falei aqui em cima, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que é o ácido fórmico, o tal fluvalinato, o ácido lático e o timol com restrições. Só que esses medicamentos eles precisam da autorização do Ministério da Agricultura. E por que eu não recomendo utilizá-los nesse momento? Primeiro, por uma falta de controle na utilização desses medicamentos. Segundo,
o perigo de vocês criarem uma resistência maior nesses agentes, seja parasitas, fungos, bactérias, etc. e tal, e principalmente acabar com algo que eu não entendo até hoje, o porquê aqui no Brasil a gente não utiliza essa propaganda gratuita para fazer a nossa exportação. Nós temos um mel praticamente livre de antibióticos e todos esses produtos aqui que eu citei, que faltou 2 ainda, né? A fumagilina, que é um antibiótico também, é usado para tratamento da nozema, que nós não precisamos, tá? Mas no mundo inteiro se utiliza. E o amitraz, que é um acaricida utilizado no controle de alguns ácaros, não é só do varroa. Por isso que eu vi na Argentina, perdão, o produtor de rainhas lá, utilizando fumagilina e o amitraz em placas ali, que ele estava fazendo com glicerina, para aplicar nas colmeias, para que elas não tivessem nenhum tipo de doença para poder ser exportada. Esse é o protocolo na Argentina, nos Estados Unidos também, tá? Onde eu conheço esses protocolos. Mas no Brasil a gente não tem absolutamente nada disso, porque não tem medicamento para vender para abelha. E não utilizem nenhum tipo de medicamento para abelha, a não ser por orientação de um médico veterinário, tá? E como nós não temos contaminação do nosso mel por antibiótico, o mundo inteiro tem. Ah, mas como assim, Gustavo? Existem, para importar mel, alguns países permitem traços, olha que interessante, traços de antibiótico. Eu vou repetir. Alguns países aceitam traços de antibiótico no mel, tá? Porque eles entendem que todas as abelhas do mundo são tratadas com antibióticos. Eu acabei de dar para vocês aqui uma oportunidade de negócio, tá? Que eu não entendo porque não é utilizado. E sabe onde mais não se utiliza medicamento? África, que tem ainda uma apicultura um pouco desorganizada, mas não se utiliza, tá? Até pelo custo. E alguns países aqui da América do Sul que não utilizam. Por exemplo, Paraguai não utiliza medicamento para abelha. Ou seja, eu estou dando aqui uma baita de uma dica de negócios que aproveitem quem quiser, tá? Quem já está comigo há um bom tempo sabe do que eu estou falando, tá? Essa dica eu não entendo porque não utilizam esse ponto como propaganda, tá? Mas eu não sou exportador, sou apenas um mero produtor que, apesar de ser médico veterinário, jamais utilizei e não vou utilizar qualquer medicamento para abelha, a não ser se necessário. Se necessário, os medicamentos são interessantes. Por exemplo, nós estamos trabalhando de novo com abelhas europeias. Há uma possibilidade de utilizar esse medicamento. Ah, mas se usar, nós vamos contaminar nosso mel? Não, negativo. Que se fosse assim, os outros países teriam mel contaminado também com antibiótico. Então, não tem problema algum em se utilizar, mas tem que utilizar da forma mais correta possível, que aí não vai ter problema algum e nem para exportação. Porém, a gente poderia estar aproveitando aqui essa situação nossa do Brasil para poder fazer bons negócios. Mas eu não vou, na live não é sobre isso, tá? É sobre medicamento, e aqui eu vou terminar aqui de explicar. Deixa eu ver se eu não estou faltando aqui com os assuntos, né? Então, aí, ó, quais as vantagens de se utilizar os medicamentos para as abelhas? Então, as vantagens são a erradicação e controle de doenças das abelhas para você ter uma produção aí aumentada, uma produtividade aumentada por colmeia e manter a qualidade do produto. Como eu falei, se utilizar certinho, não há problema algum de contaminação de mel, de pólen ou cera, tá? Mas se utilizar da forma incorreta, aí sim é uma desvantagem. A gente pode contaminar e perder. Perder, a gente nem tem. Aliás, a gente nem aproveita, tá? Mas a gente pode deixar de aproveitar uma baita propaganda
do nosso mel. Mas eu vou parar por aqui, porque, enfim, não vou comentar, porque hoje é só medicamento, tá? Então, essas são as vantagens e desvantagens se utilizar medicamento nas abelhas. Deixa eu ver se aqui... Tá. E se você tiver a doença e não utilizar? Bom, aí você vai ter que fazer uma observação e qualquer dúvida, vocês podem chamar a Agência de Defesa Animal e Vegetal do seu estado. Aqui no Mato Grosso do Sul é a IAGRO. Toda vez que os nossos apicultores percebem algo diferente, eles entram em contato com o escritório local no município e falam, olha, tô com umas pintinhas marrons nas abelhas, não sei o que é. Olha, parece que minha caixa está pintada com fezes de abelha, de tanta fezes, parece que elas tiveram diarreia. Olha, está cheirando peixe podre, minha colmeia. Tudo isso são sinais clínicos que vocês, ao desconfiarem, chamem a Agência de Defesa Animal e Vegetal ou um médico veterinário que possa fazer um diagnóstico dessa situação e orientar a melhor forma para vocês contornarem esse problema, tá? E erradicar esse problema aí do apiário, tá? E, bom, e por onde começar a entender, né, sobre esse assunto é justamente estudando aqui, acabei de falar aqui sobre um material que tem no Ministério da Agricultura, tá? Chamado, deixa eu abrir de novo aqui, é o Manual de Doenças das Abelhas. Vocês podem baixar, é gratuito, aberto, tá? E tem vários outros materiais e também trabalhos de pesquisa com doenças de abelhas que vocês podem estudar. Agora, medicamento, aqueles que são médicos veterinários podem se especializar em apicultura e podem começar a orientar corretamente também apicultores através aí de consultorias, instrutorias, tá? Sem problema algum e normal, ok? Então, ó, também eu tive, não vou falar o estado, né? Faz muito tempo isso. Estava tendo uma infestação de varroa, certo? E eu perguntei, né, se estavam fazendo algum tipo de tratamento. Ainda não. Eu falei, ainda bem, né? Senão estavam fazendo de qualquer jeito. Uma infestação muito grande. E o pessoal queria me levar até lá. Eu falei, olha, o que eu tinha visto antes, quando eu visitei o local, vocês basicamente nem manejo faziam. Toda a cera que a gente retirava das caixas, por exemplo, eram ceras muito velhas, rainhas muito, muito velhas, sem saber se estava nova ou não, e com a produção altíssima de zangão, né? E, claro, abelhas bem fracas, porque estava na entre-safra e o pessoal nem sabia o que era alimentar. E ainda recebiam orientação técnica, pasmem, de não alimentar a abelha, porque ia contaminar o mel com um produto tal. Perfeito. Seguindo a história, eu recomendei, então, né? Falei, olha, se vocês me chamarem, isso eu falei para uma instituição que queria me levar para lá. Falei, se vocês vão gastar assim à toa, porque é dinheiro do contribuinte, eu posso orientar por telefone, por e-mail, mandem fotos, eu vejo, e eu já estive no local, então eu sei qual que é o problema e a gente vai erradicar esse problema ou controlar de forma muito simples. Enfim, acharam que eu não queria trabalhar, mas na verdade eu não queria que gastassem dinheiro à toa, né? Porque eu já estive lá, olhei e poderia orientá-los por telefone com o maior prazer, sem cobrar um centavo. Contrataram outra pessoa, chegou lá, olhou, observou, fez contagem de varroa e falou, ó, é só fazer manejo, não tem uma infestação tão alta quanto o pessoal estava falando, porque a pessoa fez contagem de varroa e sugeriu o que eu tinha sugerido anteriormente. Enfim, eu gosto de trabalhar dessa maneira, né? Não gosto de ficar gastando dinheiro à toa, aí, que é nosso mesmo, então, mas enfim, deu tudo certo no final. Mas são exemplos que eu trago para demonstrar que quando nós entendemos de um assunto e estudamos para aquele tipo de assunto, por exemplo, para oferecer medicamento para a abelha da forma correta, como médico veterinário, não é à toa, gente.
A gente não quer tirar espaço de ninguém, tá? E só que a gente tem know-how para indicar um tratamento correto e que vai trazer um resultado certeiro aí para o problema que você está passando. E com isso você consegue erradicar o problema ou até mesmo controlar. Por exemplo, o besouro é agora uma nova praga aqui, né? Pequeno besouro da colmeia, nós estamos lidando com ele de uma forma muito tranquila, tá? A gente tem alguns lugares com grande infestação, porém, a gente está conseguindo controlar. Então, é o seguinte, o que a gente tem que fazer para utilizar um antibiótico ou um antifúngico ou até mesmo uma acaricida? Primeira coisa é o diagnóstico correto. A gente tem que levantar qual é o problema, por isso que eu falei para o colega lá, eu não posso sugerir um produto que eu não estou vendo, eu não estou sabendo como é que está a situação na real, né? Não conhecia o lugar, nunca fui para o lugar, para falar bem a verdade, e não sabia qual que é a realidade, porque aquilo poderia ser tratado de uma forma mais natural, ao invés de ficar utilizando medicamento, tá? A pessoa falou em infestação de varroa. Eu, sinceramente, eu não sei se chega a ser uma infestação ou não, tá? E para isso eu preciso ver, antes de receitar algum tipo de tratamento. Não posso fazer isso. Como médico veterinário, eu não posso. Se eu fizer, eu posso ser cassado, minha carteira é cassada, e eu não poder mais exercer a profissão. Inclusive, é em outro estado. Então, tem que ser um colega do estado da onde está acontecendo o problema. Ah, mas não tem veterinário. Chamem a Agência de Defesa Animal e Vegetal do seu estado. Vocês podem chamar. Eles sabem coletar amostras e encaminhar para fazer análise. Tá? Então, o primeiro passo para se utilizar medicamento nas abelhas é um diagnóstico correto. E eu recomendo a Agência de Defesa Animal e Vegetal do seu estado ou um médico veterinário com experiência em apicultura. E se não tiver, um médico veterinário ele vai levantar qual é o problema e vai sugerir algum tratamento adequado para suas abelhas. Segundo, qual é a forma de administração desse produto? É no xarope? É no açúcar? É seco? É em pasta? Como é que é? Então a gente precisa saber como é que é a administração, como é que você oferece para as abelhas esse medicamento. Qual que é, né, outro item é qual a dosagem correta. Existe, para cada tipo de enfermidade também, gente, existe um prazo de tratamento. Não é simplesmente você oferecer uma vez só e a abelha vai se curar ou vai controlar aquela enfermidade. Não façam isso se vocês quiserem ter suas abelhas livres de contaminantes e sempre resistentes às doenças como elas são hoje, tá? Então, dosagem correta tem que estudar e a forma também de oferecer, né? E o tempo de administração, por quanto tempo eu tenho que oferecer esse medicamento para as abelhas. Considerações éticas e regulatórias, a gente tem que saber se tem medicamento aqui oficial para abelha, eu digo para vocês que não tem no Brasil, tá? E o duro é isso, né? Se você precisar, talvez você não encontre. Aí sim a gente vai ter que ter uma orientação técnica de um médico veterinário para que possa utilizar outro produto que tem ali na sua dosagem, na sua composição, um tanto do princípio ativo que ele vai utilizar para calcular, para oferecer para as abelhas. Não é de qualquer jeito. Aqueles profissionais que não entendem de enfermidades das abelhas e receitam medicamentos estão cometendo algo aí grave, tá? E que podem trazer muitos prejuízos para os apicultores. Então, quem for, se vocês escutarem pessoas que não são da área de saúde apícola sugerindo a utilização de medicamentos, vocês podem, inclusive, denunciar, tá? Como eu falei, existem outros profissionais de outras áreas aqui no Brasil, por falta de médico veterinário trabalhando com apicultura, e que podem sugerir alguns tratamentos, tá? Por falta de profissionais, infelizmente, tá? Mas o correto seria o médico veterinário, inclusive, receitar esse medicamento. E um monitoramento e acompanhamento, tá? Assim que a gente oferece esse medicamento, a gente tem que acompanhar a evolução da enfermidade ou a involução, né? Ou o tratamento total, a erradicação dessa doença ou o controle
chegou num patamar ali aceitável para você continuar trabalhando aí de forma tranquila e com qualidade. Fechou? Pessoal, é isso basicamente, tá? Então, medicamento na apicultura é um assunto muito sério e não façam de qualquer jeito. E qualquer coisa, eu estou à disposição para orientá-los da melhor maneira possível para poder, se necessário, espero que a gente não continue não precisando, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade, que eu não vou falar, mas já deixei muito claro qual é a oportunidade que vocês têm que aproveitar, principalmente para vender esse mel lá fora, tá? Fica aí a sugestão, tá? Quem sabe, se um dia eu começar a exportar mel, eu vou nesse primeiro ponto, porque lá fora, nos outros países, praticamente nenhum apicultor acredita que a gente não oferece medicamento para abelha aqui no Brasil. Foi a última dica, tá? Não vou falar mais nada sobre isso. Marcão, amitraz no controle de varroas. Sim, é indicado. Porém, o amitraz ele tem um alto índice de contaminação do mel e da cera. Geralmente são produtores de rainhas que utilizam o amitraz, tá? Mas sim, é possível desde que tenha um controle, um tempo de uso, tá? Com muito cuidado, mas praticamente ele vai contaminar o seu mel e sua cera. Então, é melhor não utilizar, tá? Tem outros componentes aqui que você pode trocar utilizando o ácido oxálico de uma forma correta e se quiser trocar depois, pode trocar. Porém, quem utiliza da forma correta... Ah, mas eu uso. Será? Eu não sei, não fui eu que tratei, então para mim é um pouco difícil até acreditar que o apicultor fez da forma correta. Porque não pode faltar um dia, gente. Tratamento é uma disciplina maior do que alimentação, para vocês terem uma ideia, tá? Não pode falhar, é que nem a gente quando está tomando medicamento. Se falhar um dia, se falhar lá, não tomei o antibiótico agora, vou tomar só semana que vem, já era, já era. Se está prescrito pelo médico, tem que fazer aquilo, e não fez, perdeu, não tem jeito. Professor, não use nem fiz algum uso de medicamento para minhas abelhas. Parabéns, perfeito. Mas, se necessário, já sei a quem recorrer, que seja alguém responsável. Eu estou à disposição, como médico veterinário, para orientar. Eu não posso receitar. Combinado? E outra, podem procurar médicos veterinários, mas, enfim, se não quiserem, procurem a Agência de Defesa Animal e Vegetal do estado de vocês. Aí, Antônio, procura aí a agência do Amazonas, Agência de Defesa Animal e Vegetal do Amazonas, que com certeza eles têm médicos veterinários que farão um diagnóstico correto, inclusive coletando amostra para envio, para análise, tá? E aí você ter certeza qual é a enfermidade e qual é o melhor tratamento para ela. Vamos lá. Tem uma prima que é veterinária e já dei uma cutucada nela, se precisar, fala com ela. É isso aí, ela vai te orientar pelo menos, se ela não souber, ela vai estudar. E estudando, pode passar meu contato para ela também, porque é muito importante, porque nós estudamos todas essas coisas. Ah, mas você não estudou apicultura, é o que eu sempre escuto. Ah, na cadeira, né, na faculdade de medicina veterinária, você não tem apicultura, só como matéria optativa. Tem algumas que ainda o pessoal faz obrigatório, mas a maioria é optativa, eu sei disso. Mas o veterinário sabe toda essa questão que eu comentei anteriormente, inclusive fazendo uma anamnese muito boa, tá? O que é anamnese? É um histórico do problema. E o médico veterinário, se não souber, ele vai buscar informação para te passar um tratamento correto, tá? É isso aí. Sou apicultora e não sei como diagnosticar as doenças das abelhas. Olha, não tem problema. Mas se você observar qualquer coisa diferente, um cheiro diferente, uma cor diferente na colmeia, umas pintas ali na frente da colmeia, que na verdade são fezes, é uma diarreia causada pelo Nosema apis, tá? Que é um protozoário, ele causa diarreia nas abelhas. Você pode comunicar isso à Agência de Defesa Animal e Vegetal, tá? Não tem problema nenhum.
Eu ensino, né, em alguns treinamentos, eu ensino a parte de enfermidades das abelhas e como reconhecer essas enfermidades. E também tem muito material na internet que você pode estudar, talvez não em português, mas esse manual de doenças das abelhas do Ministério da Agricultura você pode baixar pela internet, é só colocar no Google lá, manual de doenças das abelhas. Aí vai aparecer em PDF, só baixar, estudar, ajuda bastante. Num sistema de alternância de tratamentos, qual seria a opção para trocar pelo ácido oxálico? Quer me deixar mal aqui, né, Marcão? Tá, mas aqui a gente tem algumas opções, tá? A gente tem o ácido fórmico, o talfluvalinato, o ácido lático e o timol. Esses são tratamentos para varroa, você pode controlar varroa com isso também. E só que eu dou preferência até eu não sei se foi você que mandou ou alguém mandou num dos grupos nossos lá um tratamento com óleo de nim, que é outro produto que pode ser utilizado, porém tem que saber se alguma universidade montou um protocolo de tratamento, tá? Então você pode trocar e verificar se o óleo de nim é aceito, por exemplo, na produção orgânica. Se não for aceito, tomem cuidado, tá? Quem produz mel orgânico aí, se utilizar o óleo de nim, pode ter problema aí na certificação. Abro as minhas caixas a cada 15 dias e demora de 2 a 3 horas para ver se não tem nenhum problema. Antônio, é isso aí. Essa revisão você pode olhar, mas eu vou ser bem sincero, se você qualquer doença de abelha, a única coisa que a gente não enxerga mesmo de verdade é o varroa, tá? E, claro, a LOC, a gente começa a sentir o odor. E se levantar um quadro e perceber alguns sintomas, alguns sinais clínicos da cria pútrida americana ou europeia, assim, para mim, claro, para mim é fácil, né? Médico veterinário, a gente estuda bastante doenças de abelhas, é fácil. Mas se você, por exemplo, perceber que a cria está com um cheiro muito ruim, marrom, e com outros aspectos que não são da cria normal, aí você pode tirar a foto, né, e comunicar à Agência de Defesa Animal. Qualquer alteração, gente, no aroma, né, no cheiro ali da colmeia, porque é sempre agradável, tá? Se tiver algum cheiro esquisito e vocês perceberem qualquer mudança ali nos favos de cria, nos favos de alimento, qualquer coisa, gente, a minha sugestão é chamar a Agência de Defesa Animal e Vegetal do seu estado aí para fazer uma coleta de amostra, principalmente se tiver com os enxames decaindo demais por conta de algum problema desses aí. No ano passado, se não me engano, ou esse ano, nós tivemos aqui acho que foi esse ano, se não me engano, ou ano passado, agora não me lembro. Nós tivemos no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, focos de cria pútrida europeia. Nada alarmante, tá? Mas ela tem que ser, como é que fala? Notificada. Então, são doenças de notificação obrigatória, para que a gente possa, né, a gente avisa a Agência de Defesa Animal e Vegetal para que se possa rastrear essa doença e combater da melhor forma possível, tá? Assim que a gente faz e orienta o pessoal a fazer para não ter problema de essas doenças se espalharem. Então, não tenham nenhum receio de chamar, ninguém vai queimar a colmeia. Se alguém falar, se algum fiscal veterinário falar em queimar colmeia, ele está extremamente equivocado porque não tem nenhuma orientação de queimar colmeia por causa de qualquer doença aqui no Brasil, tá? Nenhuma. Só a cria pútrida americana. Porém, o produtor é ressarcido por essa perda, porque tem que destruir as colmeias. Só em cria pútrida americana, em nenhuma outra doença mais. Se alguém falar que vai queimar colmeia por causa de besouro, está extremamente equivocado, e aí botem a boca no balão aí, né, para poder chegar aí o pedido de socorro. Não deixem queimar colmeia nenhuma, a não ser que tenha foco de cria pútrida americana.
e você vai receber como os apicultores do Paraná receberam quando queimaram lá as colmeias, porque é o protocolo, é igual a aftosa no gado. Se achar aftosa no gado, esse gado ali, naquele foco e no perifoco, será sacrificado, estando sadio ou não, gente. Tá? Então vai tudo para a vala. É feio de falar, né? Mas é assim que se faz a erradicação do foco, para que ele não se espalhe. Mas os produtores são ressarcidos. Isso vocês podem ficar tranquilos, tá? Dá para explicar o que é varroa. A varroa chama Varroa destructor, nome científico. É um ácaro e, para facilitar mais ainda, é o carrapato da abelha. Mas a gente tem o piolho da abelha, a gente tem outros também parasitas menores, inclusive, que às vezes é um pouco difícil de verificar a olho nu, mas se parar o olho você consegue enxergar. O varroa, ou a varroa, ela é perceptível, né, a olho nu, você consegue enxergar, e aí você tem que fazer uma contagem para saber se a colmeia está infestada ou não. Quem é produtor de rainha ou de enxame, é interessante fazer o tratamento, principalmente agora, na entre-safra, para você erradicar e fazer o tratamento correto. E fazer isso só no ano que vem. Por isso que, geralmente, ele não cria resistência com um tratamento anual, ou no máximo aí a cada 6 meses, tá? Pode fazer sem problema nenhum com ácido oxálico, aceito, inclusive, pela certificação orgânica. Minha sugestão: quem for produtor de mel orgânico, pergunte para a certificadora se autorizar, porque são, hoje, talvez umas 3 ou 4 certificadoras principais aí de mel no Brasil, de mel orgânico, e aí é só perguntar ou ver no protocolo, lá no caderno de normas, se é permitido, tá? Ano passado eu encontrei uns 3 besourinhos em uma das colmeias, mas devido às temperaturas aqui muito altas, não tenho visto nem sinais, mas as traças a gente vê quase todas as vezes e mato logo. Olha que interessante, por isso que eu falo que o trabalho do médico veterinário é muito importante. A gente não vai assim falando, olha, é o besouro sim. Você pega a amostra, né, coloca num tubinho com álcool, mas isso deixa para a Agência de Defesa Animal e Vegetal. Vendo o besouro lá, chama, porque é notificação também, tá? Eles vão coletar e vão mandar fazer análise para saber se é ou não besouro, para confirmar. Olha que interessante. E é assim que funciona. A gente só oferece um medicamento ou um tratamento, tá? Depois que a gente confirmou o diagnóstico. A gente não faz nenhum tratamento, a não ser um tratamento emergencial, caso tenha um problema assim gravíssimo, que não é o caso. Faz muito tempo que eu não vejo casos gravíssimos na apicultura brasileira, a não ser intoxicação por defensivos agrícolas. Aí sim, tá? Quais medicamentos ou manejos têm utilizado no controle do besouro da colônia? Excelente pergunta. A gente faz toda uma recomendação da Agência de Defesa aqui no Mato Grosso do Sul, a IAGRO, que é manter enxames fortalecidos com alimentação artificial, se necessário, tá? A gente também orienta a jogar cal em volta da colmeia, no chão, é onde as larvas caem e vão fechar o ciclo, por isso que a cal no chão vai eliminar as larvas que estão no solo. Depois, redução de alvado, redução de frestas ou fechamento de frestas das colmeias. Tampa empenada, buraco onde não tem que existir buraco, tá? Redução de alvado, se o enxame estiver forte, você pode reduzir no meio, deixando 2 aberturas laterais para melhorar a ventilação. Isso ajuda muito no controle também. E agora tenho testado algo que não está nos cadernos nem nas recomendações, que é retirar todo o material que as abelhas não estão cobrindo. Os favos, meus quadros, se não tem abelha cobrindo, eu tiro tudo, deixo só os favos que as abelhas estão cobrindo. O máximo que eu coloco é uma lâmina de cera nova. E a alimentação artificial para ela poder ficar forte, para auxiliar no combate ao besouro. Ela tenta expulsar, mas é difícil ele sair de dentro da colmeia. E aí o que eu vou testar agora também, que foi aí, sugestão de um aluno meu, olha que interessante, né? Que é o Fernando Salim. Acho que é Salim, desculpa, Fernando, se eu falei seu sobrenome errado, tá? O Fernando é lá do Rio de Janeiro,
então uma área infestada de besouro, e ele me disse que ao pincelar verniz ecológico, que é óleo de soja, que é o mais barato, óleo novo, tá, gente? Óleo novo. Óleo de soja com extrato de própolis. Ele começou a pincelar dentro da colmeia, tá? E ele falou que reduziu assim drasticamente, porque o óleo fica justamente nas frestas e não faz mal para as abelhas. E a fresta é onde só o besouro consegue entrar e a abelha não. E o óleo fica ali, ó, por muito e muito tempo. Isso acaba espantando o besouro também na colmeia. Eu vou testar a partir dessa semana nas minhas colmeias ali, porque só essa retirada de material à toa já também ajudou e muito a reduzir a infestação. Você vê ainda alguns adultos ali, mas as abelhas conseguem limpar os ovos que as fêmeas colocam ao redor dos alvéolos. E com isso o besouro ele tem 80 dias para botar o ovo, porque em até 80 dias ele vai morrer. E se ele não conseguir se reproduzir por causa dessa limpeza das abelhas, ele não vai deixar ali descendentes e a gente acaba então controlando mais ainda e provavelmente erradicando o besouro do apiário. Então é isso que eu espero alcançar aqui no meu. Aliás, tem 2 e agora parece que tem mais um que apareceu lá que a gente não fazia nenhum tipo de manejo, porque nunca tinha avistado besouro, mas parece que apareceu. Vamos ver. A questão burocrática, né, das coisas aqui no Brasil. Por exemplo, aí, ó, é muito difícil a gente ter à disposição um produto que seja produto aminoácido vitamínico. A burocracia para criar e comercializar um produto é assim, só às vezes grandes empresas mesmo que conseguem produzir, botar no comércio e se manter no comércio. E aí você vai para países como a Argentina, que tem uma cultura desenvolvida, tudo bem, mas você tem uma gama de produtos lá, uma concorrência leal, uma concorrência boa, em que várias marcas tentam competir, pegar o consumidor. Então você tem preços diferenciados, melhoria de produtos, medicamentos para as abelhas, se caso necessário. E se a gente tiver um foco de uma doença gravíssima aqui no Brasil, da onde a gente vai tirar medicamento? Quem que vai prescrever medicamento para abelha aqui no Brasil, gente? Entendem o tamanho do problema na burocracia? Aí deu uma polêmica toda lá, que eu não vou entrar em questão, mas é muito complicado. O Brasil é um pouco difícil. Por isso que eu gosto de trazer a realidade aqui para nós, tá? E passar informação do dia a dia, do campo, tá? Do que eu faço no campo e que dá certo, e coisas erradas que eu já testei e trago as erradas também, para que vocês não repitam isso, porque não dá certo mesmo, porque sou eu e alguns alunos que testam também, alguns corajosos ali, que tem um dinheiro ali, às vezes, para gastar se caso der errado. Então, toda a informação que a gente traz aqui são informações pé no chão que vão te levar para o sucesso. Eu só tenho a agradecer a todos aí pela participação. Muitíssimo obrigado. Vamos que vamos!